Hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Transformados, né? E o tema de hoje é conversão verdadeira. Gente, por que conversão verdadeira? Porque existe a conversão meia boca por aí, não é verdade? Existe a conversão mentirosa, a conversão que não é verdadeira. Por isso esse nome de conversão verdadeira. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia tem gente que acha que é moda ser cristão, né? Acha que é moda ser... Acho que o evangelho é moda, e não é. O evangelho é mudança de vida, é transformação. Olha o nome da série, Transformados, né? E hoje vamos falar exatamente sobre isso, a conversão verdadeira. E o texto que vamos hoje pregar, você pode abrir a sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Livro de Crônicas. Abra, por favor. Vou pedir uma coisa para vocês. Compartilhe com amigos e contatos o link do culto agora. Quem não fez isso, faça, por gentileza. Essa mensagem pode sim alcançar muitos corações. Vamos falar de conversão. Sabe aquele amigo seu que está cheio de problemas, que desabafa com você sempre? Né? O que está faltando para ele? O que falta para ele é se entregar a Jesus, se converter a Jesus. Eu não estou aqui dizendo que quem se converteu não tem problema, não é isso. Mas a pessoa que não se converteu a Jesus, o problema não é ela enfrentar os problemas, o problema é ela não ter Jesus com ela. Esse é o grande problema. Então, às vezes, o seu amigo está lá, né, cabisbaixo, porque falta Jesus na vida dele. Envia o culto para ele, coloca no seu grupo do WhatsApp aí, envie para alguém, vamos fazer com que outras pessoas participem desse culto, né, ou dessa palavra, que a gente vai agora meditar na palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. É um versículo só que vamos ler. Claro que eu preparei um texto aqui muito bacana. Vamos orar, gente? Senhor, nos dê direção, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra possa nos transformar e converter. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Antes de nós lermos o que está em Crônicas, leem comigo. A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação. Da adoração de ídolos para a adoração de Deus. Da autojustificação para a justificação de Cristo. Do governo do ego para o governo de Deus. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e a terem fé em Cristo. Então, gente, conversão é mudança. Mudança. É mudar de rumo. Eu estou indo nessa direção. Eu resolvo ir para cá. Mudei de direção. Isso, o que eu fiz aqui, ó? Estou, né, do lado de cá, deixa eu ficar aqui com vocês. Aqui e faço isso. Mudei. Giro de 180, né? Mudar de direção. Não é mais ou menos. Não é tô aqui e venho para cá. Não, é totalmente. Então, a conversão, ela converte uma vida de pecado para uma vida para Cristo. Ela tira a pessoa das trevas para maravilhosa luz. Isso é conversão. A pessoa deixa de viver a vida que ela vivia para viver a vida com Cristo. Isso é conversão. E é claro, tudo é um processo a conversão. Primeiro, Deus nos chama. Porque o chamado vem dele, ele quem nos escolhe. Então a escolha vem de Deus, né? Ele que nos escolhe. E essa escolha, quando ela é revelada no coração do homem, ela pede uma conversão, né? Um exemplo claro na Bíblia, Paulo. Quem era Paulo antes de se converter? Paulo perseguiu os cristãos. Paulo, ele detestava a igreja.
Ele perseguiu os cristãos. Inclusive, quando Estevão morreu, apedrejado, Paulo estava na morte de Estevão. Paulo estava ali do lado. Né? Teve consentimento com a morte de Estevão. Isso antes de se converter. E se converte a Deus e se torna apóstolo, pregador do Evangelho. Então houve uma conversão. Então a conversão, ela não é mais ou menos, gente. É por isso que eu falei, né? Hoje em dia tem conversão meia boca por aí. Ainda mais hoje com o avanço da tecnologia, né? Que cada coisa que a gente vê aqui na internet, pessoas que confundem o verdadeiro evangelho e afirmam que são convertidos, mas a vida que leva prova o contrário. Então é isso, a conversão ela é vista no modo de viver. A conversão é vista no dia a dia. Não é dizer assim, eu sou evangélico, aí eu tenho uma religião, tudo bem. O evangélico, ele tem uma religião, mas o evangelho não é uma religião. O evangelho não é uma religião. Ok? Justamente porque se fosse, todo mundo, né? Todo mundo estaria vivendo o evangelho, mas não é. O evangelho é puro. Nele não há placa religiosa, né? Quando ele chega ao coração, quando o verdadeiro evangelho chega ao coração, ele pede essa conversão. Não tem como a pessoa continuar do mesmo jeito. Tá? Repito, tudo é um processo. Estou falando de conversão. A gente vai chegar ainda na parte do arrependimento. Mas para que você entenda o que é a conversão. Né? A pessoa deixa de viver aquela vida para viver uma outra vida. Se converteu. Não é como eles fazem piadas por aí. Ah, agora é crente, agora carrega a Bíblia debaixo do braço. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é trocar de religião. Não é trocar de religião. É trocar de caminho, é mudar de caminho, é mudar de rumo. É isso que eu estou falando. É mudar de rumo. Né? Eu tenho certeza que aqui, nesse culto online comigo, tem gente que foi transformada, tem gente que hoje tem um testemunho belíssimo, que viveu uma vida promíscua, uma vida totalmente errada, num mundão perdida, né? E hoje está totalmente transformada, se converteu, abandonou as coisas erradas. Hoje é uma pessoa de Deus que testemunha mesmo o poder de Cristo. Eu sei que aqui tem, isso é maravilhoso. Então, por que hoje nós temos testemunhos maravilhosos? Por que a gente hoje tem testemunhos abençoados? Por conta que houve uma conversão. Tá? E agora, o que está em Crônicas, capítulo 7, no verso 14, isso, vamos lá. Diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é muito conhecido, né? E nele nós temos tudo. Primeiro, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, esse humilhar, orar e buscar a minha face, gente, nós podemos resumir isso numa coisa: arrependimento. Pessoa que se humilha, que busca a face de Deus, que ora, né? Dentro desse contexto, nós temos aqui um arrependimento. Então, antes da conversão vem o arrependimento, porque a pessoa só vai mudar de caminho, a pessoa só vai mudar de rumo se verdadeiramente ela se arrepender. Porque se ela não se arrepender, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não vai ter motivo para mudar de caminho. Concordam comigo?
Se não houve arrependimento, vai continuar vivendo a mesma coisa. Pode até assim pensar assim, eu vou viver desse jeito, vou viver dessa maneira, mas se não houver arrependimento de verdade, não tem como acontecer, não tem como haver conversão. E aí, continuando, a conversão pode ser precedida de um longo processo para alguns, mas ela sempre envolve uma decisão comprometida de se arrepender do pecado e confiar em Cristo, o que é o resultado imediato da ação de Deus em dar nova vida a um pecador espiritualmente morto. Então, gente, alguns levam um tempo para a conversão. A gente tem que ter muita paciência com as pessoas que estão nesse processo, tá? Porque tem aquelas que decidiram, a decisão foi muito rápida, mas tem aquelas que ainda estão no processo e a gente tem que orar por essas pessoas para que elas realmente se convertam, tá? Então, cada um tem o seu processo. A conversão, ela não é uma jornada sem destino, né? Quando há a conversão nos leva a quem? A Cristo. A Cristo, né? E todo convertido espera um dia estar com Cristo. Então, não é uma jornada. O cristão verdadeiro, ele sabe onde quer chegar. O cristão verdadeiro sabe o que espera ele. Né? Nós cremos nisso. Né? A gente sabe que um dia estaremos com ele, com Cristo na glória, porque houve uma conversão em nosso coração. Então, tem aqueles que levam tempo para se converter, mas tem aqueles que, né, logo de imediato tomaram a decisão, mas tanto aqueles que levam tempo e aqueles que foram rápidos na decisão, ambos, né, os dois grupos aí, todos, numa coisa só, decisão. Todos tiveram que decidir. Não tem como. Tem que haver uma decisão, né? E é tão forte isso que Deus nos amou, a gente no pecado, a gente, né, mortos, nossos delitos e pecado, Ele nos amou. Olha a misericórdia de Deus. Então, quando há conversão, é Deus buscando uma pessoa espiritualmente morta. Morta. É como se Ele estivesse ressuscitando, trazendo vida, dando nova vida para aquela pessoa que está morta, espiritualmente falando. É isso que acontece quando há essa conversão verdadeira. E para encerrar esse texto maravilhoso, diz assim, vamos lá. Atos 17:30 afirma que Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. A conversão nunca pode ser forçada, mas é absolutamente necessária para a conversão. Muito importante isso. Ninguém força a conversão. O filho, eu quero que o meu filho seja salvo. Tá, ore por ele. Ore para que ele se entregue a Jesus, para que ele se converta. Agora, não tem como você forçar isso. Não é? A conversão é necessária para a salvação. Né? Para haver salvação tem que ter pregação. Alguém tem que pregar. E quando há pregação e ouvidos atentos, né? A pregação chega ao coração, a palavra chega ao coração, traz o arrependimento, conversão, conversão, salvação. É isso. Né? Não tem como a pessoa afirmar que está salva sem se converter. Por isso essa coisa de dizer assim, eu estou salvo, é onde muitos complicam, né, a questão da graça. Que muitos falam que a graça é uma licença para pecar. Totalmente errado isso, um pensamento totalmente errado. Os que não conhecem o verdadeiro evangelho falam isso, né? Pelo contrário, quando a graça vem no nosso coração de Cristo, nos esclarece do evangelho, nos mostra quem realmente somos, nos traz o temor de seguir, de caminhar com Jesus, né? De seguir as boas obras, né? Caminhar nas boas obras. Né? Vem em nosso coração o temor que está em Deus. Né? E isso é tão importante, que aqui a gente derruba qualquer argumento que fala que não precisa seguir com Jesus, que não precisa obedecer a palavra, porque já está salvo. Não. Que se realmente houve
houve conversão. Se realmente houve salvação, há conversão. Se não houve salvação, não há conversão. Simples. Como houve salvação se a pessoa continua vivendo do mesmo jeito? Que salvação é essa? Foi salvo de quê? Né? Foi resgatada de quê se continua do mesmo jeito? Né? E para encerrar essa palavra maravilhosa, só para encerrar, embora os cristãos devessem comunicar o Evangelho humildemente, o nosso alvo não é meramente uma agradável troca de informações. Nós devemos convocar todos os homens a se arrependerem de seu pecado e confiar em Cristo para a salvação. Então é isso. Né? A gente sabe que todos nós não merecemos nada que vem de Cristo, nada. Né? Nós não somos merecedores. E qual a nossa missão? Né? Se você for alcançado por Cristo, prega arrependimento também. Ensina os seus filhos, ensina quem está próximo a você, fale de Jesus, mostre, né, o que pode acontecer, use o seu testemunho, né, o que Jesus fez na sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que haja o arrependimento e, obviamente, conversão. Né? Então a conversão verdadeira é isso. Né? Ela tira a pessoa do mau caminho, a pessoa realmente muda. E quando há mudança, quando há testemunho também. Então por isso que eu fiz questão de colocar isso no final. Né? Não é uma troca de informação, né? Não é você informar, né? É você mostrar realmente o que pode acontecer por meio da conversão. Porque tem gente que não conhece, não sabe, e aqueles que não conhecem e acabam pensando assim, é uma chatice, né? Ser cristão é tão chato. Bom, quem fala isso é quem não conhece Jesus, porque se conhecesse de fato, falaria o seguinte, por que eu não conheci antes? Né? Mas a gente sabe que tudo tem a hora, tudo tem o tempo, tem a vontade de Deus também. Cabe a nós seguirmos com Jesus firmes e fortes, né? Se realmente estamos hoje num caminho diferente, num rumo diferente, devemos seguir e que outras pessoas também sejam alcançadas, que através de nós, por misericórdia, as pessoas sejam também, os que estão próximos, né, os que estão perto da gente, sejam alcançados, tocados por Jesus. Tá? Nós vamos entregar nossa vida a Ele, agradecer a Ele pela conversão em nosso coração. Se ainda você está no processo, continue, que Jesus possa te mostrar, Ele possa te lapidar, sim, transformar o seu coração também. O pastor Joel, no meu caso, meu filho, fulano, que ainda não se converteu, ore por ele, ore. E, além de orar, dê o seu testemunho de cristão, porque a oração, ela tem que caminhar junto com o exemplo, tá certo? Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa e que possamos seguir firmes com o Senhor, firmes em Tua presença, Deus. Pai, eu oro para que os corações que estão aqui, que ainda não se converteram ao Senhor, se convertam, sejam quebrantados, sejam verdadeiramente transformados pelo Senhor, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o único que pode transformar os corações. O Senhor é o único que pode mudar. A transformação verdadeira está em Ti, ó Deus. Do mesmo jeito que o Senhor transformou a água em vinho, naquela festa de casamento, o Senhor pode transformar esse coração. E oro, ó Deus, para que os corações sejam transformados. Que seria de nós se não fosse Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, que possamos seguir firmes no Senhor, olhando somente para o Senhor, ó Pai. Sabemos que esse mundo jaz no maligno e vem com todas as artimanhas e propostas para cima da gente, mas que possamos estar firmes, ó Deus, em Ti, nos dê a Sua armadura para que possamos resistir às ciladas do maligno, ó Pai. Pai, nos fortaleça todos os dias, nos capacite todos os dias, que a honra e glória seja dada a Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede do Senhor, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa fonte, ó Pai. Nós encontramos a fonte, nós não precisamos buscar em outra, porque o Senhor é a verdadeira fonte. A Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória e todo o louvor. Junto ao poço estava eu,
quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu